Sabe, existe uma pergunta fascinante na história. Como é que uma nova fé, que nasceu na Ásia, conseguiu não só cruzar o mar, mas fincar raízes tão profundas na Europa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos descobrir quem eram esses cristãos pioneiros da Macedônia e da Acaia e o que tornava eles tão especiais. Então, a história toda começa aqui, com essa questão que é central. E não é só sobre mover uma ideia de um lugar para o outro, não. É sobre um momento que literalmente mudou o rumo da história ocidental. Como é que essa mensagem vinda lá do Oriente Médio atravessou o mar Egeu e se estabeleceu com tanta força em solo europeu? E o estopim de tudo foi essa visão. Imagina só, o apóstolo Paulo, em um sonho, vê um homem desconhecido que faz um apelo, quase um clamor, passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um pedido de ajuda que ia colocar em movimento uma mudança histórica gigantesca. Olha, esse chamado não era um convite qualquer, não. Foi o verdadeiro catalisador, sabe? O evento que deu o empurrão inicial para a mensagem cristã chegar à Europa pela primeira vez. Foi um ponto de virada fundamental. E o interessante é que, antes dessa visão, parece que Paulo e seus companheiros tentaram ir para outros lugares, mas sentiam uma espécie de bloqueio, como se algo estivesse constantemente empurrando eles para o oeste, sempre na direção do mar. Havia ali uma sensação clara de destino, de que um propósito maior estava guiando cada passo daquela jornada. Ok, então eles atenderam ao chamado, cruzaram o mar, mas a pergunta é, onde exatamente eles foram parar? Para a gente entender o impacto que eles tiveram, primeiro a gente precisa visualizar um mapa, o cenário onde essa história toda se desenrolou. É bem simples de entender, na verdade. Pensa assim, a Macedônia ficava na parte norte e a Aia mais ao sul. Juntas, essas duas províncias do Império Romano formavam praticamente tudo o que a gente conhece hoje como Grécia. Era um lugar super vibrante, cheio de cidades importantes, um verdadeiro caldeirão de culturas. E dentro dessas províncias, algumas cidades se tornaram centros nevrálgicos para o cristianismo que estava nascendo. Lá na Macedônia, a gente tem Filipos, Tessalônica e Bereia. E na Acaia, as super famosas Atenas e Corinto. Cada uma dessas cidades abrigou uma comunidade cristã com suas próprias características, suas próprias histórias. Agora, para a gente entender de verdade quem eram essas pessoas, vamos dar um zoom. Vamos focar num caso bem específico que serve como um retrato de toda a região, a comunidade de Tessalônica. A história deles é, sinceramente, impressionante. A mudança na vida deles foi radical. Pensa bem, eles vieram de um mundo politeísta, acostumados a adorar vários ídolos, e de repente abandonaram todo esse universo religioso para servir a um único Deus, que era descrito como vivo e verdadeiro. Isso é uma reconfiguração total de identidade, de propósito de vida. E aqui vem o detalhe que muda tudo, o contexto. Essa transformação gigantesca não aconteceu em tempos de paz e tranquilidade, muito pelo contrário. Eles abraçaram essa nova fé bem no meio de muita tribulação, enfrentando uma pressão social enorme e até perseguição direta. E é aqui que o caráter deles simplesmente brilha, porque a pressão revelou uma fé que não só resistia, mas que parecia florescer justamente quando era perigoso acreditar. Revelou também uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de uma fonte interna. E o que é talvez o mais surpreendente, mesmo em meio a dificuldades financeiras, eles ficaram conhecidos por uma generosidade fora do comum. Mas a história dessa comunidade não para por aí. Eles não foram apenas receptores da fé. Eles se transformaram numa verdadeira referência. E esse processo de passar de aprendizes a modelos é fascinante de se observar. Funcionou como um efeito dominó, sabe? Primeiro eles ouviram e aceitaram a mensagem. O passo seguinte foi começar a imitar o exemplo de fé e de coragem dos apóstolos. Com o tempo, a própria conduta deles virou um padrão para outras comunidades, tanto na Macedônia quanto na Acaia. E, finalmente, a mensagem começou a se espalhar a partir deles, não só pelo que eles falavam, mas pelo exemplo de vida. E essa frase ilustra perfeitamente o impacto deles. A fé que eles tinham repercutiu como o som de um sino que ecoa longe. A reputação deles viajou muito além da própria cidade. Era como se a história deles fosse contada por viajantes, por comerciantes, por todo o Império Romano. O testemunho dele se tornou tão poderoso que, quando o apóstolo Paulo queria falar sobre o que a fé podia fazer na vida de alguém, ele nem precisava dar muitos detalhes. As pessoas já conheciam a história dos tessalonicenses. As ações deles falavam muito mais alto do que qualquer discurso. Bom, diante de tudo isso, a pergunta que fica é:
Qual é o legado duradouro desses primeiros cristãos europeus? O que a história deles pode nos ensinar hoje, tanto tempo depois? Se a gente pudesse resumir as marcas registradas, o DNA dos cristãos da Macedônia e da Acaia, seriam essas 4 qualidades extraordinárias. Uma fé que não quebra sob pressão, uma alegria que transcende o sofrimento, um amor que é tão prático que inspira os outros, e uma generosidade que não nasce da riqueza, mas do coração. E essa história toda nos deixa com uma pergunta que vai muito além do passado. A questão é: o que de fato faz uma comunidade se tornar um exemplo tão poderoso, tão inspirador, que a sua influência continua ecoando através dos séculos? É algo para a gente pensar.